Olá, o meu nome é Afonso Teixeira e sou o número 2. Olá, o meu nome é Diogo Figueiredo e sou o número 8. E olá, o meu nome é Rodrigo Simões, número 25, e fazemos parte do grupo B da turma 12-2 e vamos mostrar todo o processo, desde a montagem até ao código que fez parte do nosso projeto. Aqui está o diagrama em fritzing do nosso robô. Entenderam? Não? Não há problema. Comecemos então com a explicação detalhada. Para começar, precisamos de algo que suporte todos os componentes deste projeto. Por isso, decidimos utilizar um simples chassi feito em acrílico que tenha sido usado previamente por um de nós na fase anterior, que tem o aspecto positivo de ter bastantes buracos por dentro do chassi para poder passar os cabos de um lado para o outro. Tinha 20 cm de comprimento e 14 cm de largura originalmente, mas como era demasiado comprido, decidimos parti-lo, ficando com um comprimento de 13,5 cm. Tem também uma pequena peça de madeira, que irá servir para suportar o sensor. Esta peça foi encontrada no chão da sala de aula e pertencia ao grupo do Luís de Oliveira e do Guilherme Marcelo, e gostaríamos de lhes agradecer por nos terem deixado com esta peça. Precisamos de algo que processe toda a informação num formato pequeno, como por exemplo uma Raspberry Pi, mas a nossa escolha foi, como todos os nossos outros colegas, a Arduino. Alguns utilizaram a Arduino Uno Nano, que é bem mais pequena, mas nós acabamos por utilizar a Arduino Uno R3, que é significativamente maior, do tamanho de um cartão de crédito, com 6,8 cm de comprimento por 5,3 cm de largura, e pesa apenas 25 gramas. A linguagem que a Arduino suporta é C++. Usando o microprocessador ATmega328P, que corre a uma velocidade de 16 MHz, que é significativamente inferior à de, por exemplo, um portátil, mas o suficiente para os usos que quisemos ter com a máquina. Suporta tensões elétricas de 6 a 20 volts e suporta correntes elétricas de 20 a 50 mA, caso se ligue ou às portas ou se ligue aos pinos de 3.3 volts, respectivamente. Tem também 6 portas analógicas e 14 portas digitais, sendo 6 destas portas digitais capazes de suportar saídas PWM. Mas o que é que são saídas PWM e o que é digital e analógico? Entre o digital e o analógico é bastante simples. O melhor exemplo possível é com acelerómetros. Com um acelerómetro analógico, que se vê tipicamente em carros antigos, este tem um ponteiro, e este ponteiro move-se continuamente ao longo do tempo, consoante o carro trave e acelere. Já com o acelerómetro digital, este apenas muda o valor caso a aceleração do carro baixe ou aumente, neste caso, ou aumente 1 km por hora ou baixe 1 km por hora, e não varia ao longo do tempo, varia apenas entre saltos de valores bem definidos. Existem dois estados numa saída digital, um nível lógico baixo, que na Arduino é 0 volts, e um nível lógico alto, que na Arduino será 5 volts. O valor da tensão elétrica não necessita ser exatamente 0 volts ou 5 volts, desde que sejam próximos a estes valores, mas chegarmos a um valor intermédio, por exemplo 2,5 volts, podemos ter resultados inesperados que não se quer. Já a PWM, que significa Pulse Width Modulation, ou em português, modulação por largura de pulso, é uma técnica de obter-se resultados analógicos com meios digitais. Esta técnica consiste em gerar uma onda quadrada a uma frequência bastante alta, sendo depois possível controlar a percentagem de tempo em que a onda permanece no nível lógico alto. Essa percentagem de tempo tem o nome de Duty Cycle. Se estiver constantemente a 0 volts, significa que esteve 0% do tempo no nível lógico alto, por isso tem 0% de Duty Cycle. Com 50% de Duty Cycle, esteve-se metade do tempo no nível lógico alto, e a 100% esteve-se o tempo todo no nível lógico alto. Quanto à montagem, em vez de colarmos ou soldarmos a Arduino diretamente ao chassi, colamos este suporte plástico, incluindo com a Arduino, e encaixamos a placa. Depois, para que o nosso robô se mova, necessitamos de um par de motores, e os que vamos utilizar são os motores DC. Em inglês, Direct Current, traduzido para português, obtém-se o resultado de corrente contínua. Estes possuem um ímã e uma bobina de fio giratório com o nome de armadura ou rotor. A armadura, por sua vez, carrega a corrente através da energia fornecida por uma dada fonte de alimentação, tornando-se assim um eletroímã, criando um campo magnético. A interação entre o ímã e a armadura faz com que a armadura gire e, assim, o motor irá rodar. Pegou-se em cabos macho fêmea com a parte fêmea descarnada e soldámos-los aos motores para os podermos conectar,
posteriormente colando-os com cola quente ao chassi na parte de baixo. Este seria então o momento em que ligaríamos os motores a Arduino. E teoricamente estariam a funcionar, correto? Errado. Se ligássemos agora os motores diretamente a Arduino, os motores iriam necessitar de uma intensidade de corrente bastante superior à que as portas de Arduino suportam, queimando essas mesmas portas e danificando a Arduino. Algo que obviamente não se quer que aconteça no nosso projeto. E é exatamente por isso que precisamos de um shield, para que se proteja o Arduino da corrente elétrica necessária para que o motor funcione. Como funciona então este shield? Não só no nosso shield, mas também grande parte dos outros shields usados na robótica para motores de corrente contínua e também a muitos outros usos, uma das componentes fundamentais é o uso de pontos H. Estas pontos H, que têm o seu nome pois a sua representação gráfica assemelha-se a um H, não são nada mais, nada menos que um simples circuito eletrónico com 4 interruptores. Para um exemplo, teremos os interruptores S1, S2, S3 e S4. Se todos os interruptores estiverem abertos ou apenas um interruptor estiver fechado, não existe nenhuma corrente a percorrer o motor, por isso fica desligado. Se o S1 e o S4 estiverem fechados, a corrente passa pelo motor da direita para a esquerda, ativando o motor num dado sentido. Imaginemos que seja em frente. Se o S2 e o S3 estiverem abertos, a corrente passa pelo motor da esquerda para a direita, invertendo então o sentido do motor, que andará para trás. Assim, as pontes H são usadas em muitos circuitos integrados, sendo o mais popular para usar neste tipo de projetos o circuito integrado L298, que foi usado por bastantes colegas nossos e que também é usado numa outra shield oficial da Arduino. Mas também existem outras opções de circuitos integrados, como por exemplo o L293D, que é o usado no nosso shield. Estes têm a vantagem que são capazes de responder a sinais PWM, podendo assim regular a tensão elétrica, sendo assim capazes de não só de mudar o sentido que os motores rodam, mas também é capaz de regular a velocidade a que estes andam. Chegamos assim ao nosso shield. Baseado na primeira versão do Motor Shield Adafruit, que tem capacidade para 4 motores DC, esta foi a nossa escolha, pois podemos definir a velocidade de cada motor individualmente a 8 bits. Lembrem-se dos 8 bits, que vai ser importante para o código. Com o circuito integrado, L293D consegue providenciar até 1.2 A ou 0.6 A por ponto, pois este circuito integrado não tem uma, mas sim duas pontes H. Suporta tensões de 4.5 volts até 25 volts e possui um bloco terminal para se poder ligar facilmente a uma fonte de energia externa, que no nosso caso será uma pilha. Suporta também a biblioteca da Adafruit, que será usada no nosso código. Foi necessário soldar alguns pin headers para que se pudesse ligar às portas analógicas do Arduino, bem como ter acesso à alimentação de 5 volts que vão ser necessárias para o próximo passo. Por fim, a montagem do shield é bastante simples, pois acopla-se perfeitamente na Arduino, depois ligando os motores nas suas respectivas portas, que podemos ver dizem M1 e M2. De seguida, precisamos de algo que seja capaz de realizar a característica principal deste robô, que é ser capaz de detectar as linhas. Como quase todos, se não forem todos os nossos colegas, decidimos usar sensores de refletância, ou seja, sensores capazes de emitir e receber luz infravermelha, e assim detectar quanta luz infravermelha é refletida numa dada superfície, que neste caso será o chão. O sensor que se usou foi o QTR-8RC da Pololu, que, como o nome indica, contém 8 sensores de refletância independentes, sendo medido de forma digital. Cada sensor é constituído por um LED de infravermelhos e um fototransistor, que está ligado a um circuito de descarga, permitindo que um microcontrolador faça uma leitura analógica da luz infravermelha que foi refletida ao medir o tempo de descarga do condensador. Por exemplo, um tempo curto de descarga do condensador indica que houve uma reflexão alta, e vice-versa. O sensor não vinha com um header soldado, por isso soldou-se um header que faz um ângulo de 90 graus, de forma a facilitar o manuseamento de cabos. Depois, basta ligar o VCC e o ground aos 5 volts e ao ground, respectivamente, e ligar o sensor 1, 2, 3, 4, 5 e 6 aos headers das portas analógicas que foram soldados previamente. E está pronto para uso. Bastando agora colocar uma pequena peça de esferovite entre o sensor e o chassi, de forma que o sensor fique o mais paralelo possível ao chão. Aplica-se, por fim, um pouco de fita cola por cima dos cabos para prender o sensor no sítio correto. Mas agora perguntam-se,
Não se devia ligar os sensores às portas digitais? Sim, seria a opção mais correta, mas também se pode usar as portas analógicas da Arduino como portas digitais. Por isso, no fundo, todas as portas da Arduino são usadas como portas digitais neste projeto. E dado que estamos a usar as portas analógicas, que são apenas 6, só podemos usar 6 dos 8 sensores que temos disponíveis, pois as portas digitais são infelizmente todas usadas pelo nosso Shield. E claro, necessitamos de alguma fonte de alimentação para fornecer energia a todo este robô. Por isso, cola-se um holder, ou seja, algo que segure, neste caso a pilha, um battery holder, para pilhas de 9 volts com cola quente ao nosso chassi. Depois soldamos um dos cabos do holder a um interruptor e soldamos um cabo descarnado ao outro lado do interruptor, ligando depois o cabo descarnado e o outro cabo do holder e conectamos os cabos ao shield. Depois, por fim, ligamos o holder e o interruptor ao shield. Como é óbvio, o robô não se mexeria sem um par de rodas, que são feitas em borracha e com um diâmetro de 65 mm, que encaixam perfeitamente nos dois motores, como podem ver. E ainda mais importante, pois como se usa apenas 2 motores, é necessário alguma coisa que permita que o robô se mantenha em pé na parte da frente, não é? Assim, decidimos então utilizar uma esfera metálica bastante leve, que permite um bom suporte, bem como um rolamento bastante suave durante todo o percurso. Com um pouco de cola quente, colamos a esfera na parte da frente do robô, em baixo, como é óbvio, né? Assim, depois de finalmente se montar o nosso robô, podemos passar a outra grande parte deste projeto, a programação. Para isso, precisamos de um computador que funcione e que tenha energia. Instalamos a Arduino IDE, abrimos-la, apenas para depois ficarmos presos neste espaço branco e vazio, sem saber o que podemos escrever ou fazer. Primeiro, no nosso caso, precisamos instalar as bibliotecas do sensor e do Shield. Por isso, dirigimos-nos a Ferramentas, depois clicando em Gerir Bibliotecas. Pesquisamos por QTR o nome dos nossos sensores de reflectância e instalamos a biblioteca QTR Sensors, com versão 3.1.0. Não a mais recente, pois essa inclui a nova gama de sensores da Pololume. Por isso, instalamos esta versão mais desatualizada. Depois, procuramos por Adafruit Motor Shield e instalamos a Adafruit Motor Shield Library. Não a V2, mas a primeira versão, pois a V2 refere-se ao novo Motor Shield produzido pela Adafruit. E assim, já temos tudo o que é necessário para ter um robô funcional. Resta-nos apenas escrever o código. Mas agora, voltamos a esse espaço vazio, sem saber o que escrever para que o código funcione. Ou então já conhecem as bibliotecas e como escrever em C++ e já estão a escrever o código. Caso não estejam, felizmente pensaram nas pessoas como eu que não entendem quase nada e que temos para a vossa salvação os exemplos de código que a Arduino, bem como as bibliotecas que instalamos, providenciam. Para aceder a estes exemplos, vamos a Ficheiro e depois em Exemplos. E temos imensos exemplos por onde escolher, mas os que mais nos importam são os exemplos das nossas bibliotecas, por isso descemos até ao fundo. Comecemos com o exemplo dos sensores, que não só nos dá um exemplo do código, bem como dá uma excelente explicação dos valores que o sensor nos dará e como podemos trabalhar com estes. Traduzindo o que está escrito em inglês, primeiro é necessário calibrar o sensor, de forma a que este veja o mínimo e máximo de refletância que pode encontrar. Também se sabe que cada sensor individual vai de 0, quando há o máximo de refletância, ou seja, quando o sensor passa pela cor branca, a 1000, onde há o mínimo de refletância e o sensor vê a cor preta. Com o valor de cada sensor individual, obtém-se assim um valor estimado de posição que varia entre 0 e 5000, onde 0 significaria que a linha está diretamente abaixo do primeiro sensor, no nosso caso será o sensor 1, e 5000, que significaria que a linha está exatamente por baixo do último sensor, que seria o sensor 6. Assim, a posição em que o robô estaria no centro da linha será o 2500. Isto vai ser importante para entender já a seguir o código. E para além de entender como funciona a biblioteca do sensor, podemos também testar e verificar que o nosso sensor funciona corretamente. E podemos também aproveitar o código usado nos exemplos para o código do nosso robô. E o mesmo aplica-se para os exemplos da biblioteca do Shield, sabendo como definir e ligar os motores na fase inicial e como definir a velocidade dos mesmos. Finalmente passamos ao código do robô. Primeiro, temos que incluir no código as bibliotecas que iremos utilizar, pois sem isso a Arduino não será capaz de responder aos códigos dessas bibliotecas. Assim,
incluímos as bibliotecas do sensor e do motor shield. Depois, tal como no código do exemplo do sensor, definimos de início alguns valores, como o número de sensores que vamos utilizar, ou seja, 6, o timeout, que é 2500, simplesmente porque esse é o valor utilizado também no exemplo. E definimos o emitter pin como não existente, porque não é necessário e não é preciso para que o sensor funcione corretamente. A seguir, definimos integrais para usar valores como valores da velocidade dos motores, sendo a parte do unsigned para definir que nunca poderão ter valores negativos, que ficaram com o nome de calc motor 1 e calc motor 2. Depois definimos que temos dois motores DC, definindo o nome do primeiro motor e do segundo motor como motor 1 e motor 2 respectivamente. E por fim, a que porta do motor shield é que estes motores estão ligados. No nosso caso é a porta 1 para o motor esquerdo e a porta 2 para o motor direito. Para concluir, basta-nos definir a que portas é que estão ligados os sensores, sendo este um bom momento para verificar se a ordem das portas que está no código é a mesma que a ordem a que os cabos estão ligados. Caso contrário, o sensor irá dar valores diferentes dos esperados. Introduz-se aqui também os valores que tínhamos definido de início e definimos outro integral. Podia-se apenas colocar aqui os números? Sim, mas assim é mais fácil mudar alguns valores e para saber o que eles afetam no código. Seguimos então para o setup. O código irá apenas ser lido uma vez pela Arduino no momento em que este se liga. Todo o código que está no setup foi retirado inteiramente dos exemplos das bibliotecas dos respectivos sensores. A primeira parte do setup serve para calibrar os sensores durante cerca de 10 segundos, precedido por um delay de meio segundo. Depois de se calibrar o sensor, usou-se o código que foi usado no exemplo da biblioteca do Shield para ligar os motores e o setup é terminado. Depois do setup, temos o loop, que significa nada mais nada menos que esta porção do código irá ser repetida em ciclo sem parar. Começamos por definir outra integral. Neste caso, para fazer o cálculo do valor da posição do sensor que vai de 0 a 5000, como tinha sido mencionado antes, e que ficará com o nome de position. Tendo o valor da posição, podemos então calcular a velocidade que os motores devem ter para seguir a linha. O método escolhido foi muito simples. Criar uma equação linear para a velocidade de um dos motores, onde x será o valor da posição. E para outro motor seria a mesma equação, mas com o valor inverso do declive e com um valor de b bastante mais alto, para que consoante a posição variasse, a velocidade de um dos motores baixasse e a velocidade do outro motor aumentasse. Como podemos ver neste gráfico que representa as variações das velocidades em cada motor em função da posição. E se repararem bem, as duas velocidades interceptam-se na posição 2500, ou seja, se ainda se relembram, quando a linha está a meio do sensor. Os valores do declive e da ordenada na origem não têm que ser estes. São valores definidos de forma completamente arbitrária, que foram alterados várias vezes até se achar que se chegou ao melhor valor. Mas ainda há um pequeno problema que ainda não nos debruçamos. Caso ainda se lembrem, o Shield é capaz de definir a velocidade de cada motor em 8 bits, e uma variável de 8 bits pode tomar valores que vão de 0 a 255. Ora, se 255 é a velocidade máxima, temos de definir o valor máximo que o cálculo das velocidades dos motores podem tomar, que irá ser 255 no nosso caso, mas caso o motor seja mais potente, basta reduzir a velocidade máxima para um valor mais baixo de 255. Indicamos então os comandos if e else if para as velocidades máximas que os motores podem atingir. Surge então outro problema, pois acabou-se por descobrir que os motores apenas se ligam a partir de uma dada velocidade, que no nosso caso é algures por volta de 100. Por isso temos então que definir uma velocidade mínima, mas acabámos por aumentar esse valor para até 130, pois pretendíamos que os motores andassem a uma velocidade mínima ainda mais alta, mas tudo depende do motor que é usado. Temos também um código para transmitir ao computador qual a velocidade a que os motores estavam a andar, mas estes comandos são desligados, pois apenas serviu para testagem. Por fim, terminamos o código a indicar que o valor dos motores é a velocidade a que os motores têm realmente a andar, e indicamos para os motores andarem em frente. Depois, como este código está em loop, irá constantemente indicar a velocidade dos motores para que estes vão mudando a sua velocidade consoante a posição varie. E assim, temos o código pronto e basta ligar a Arduino ao computador, enviar o código para a mesma e inserir uma pilha no holder. O robô está então funcional e pronto para seguir as linhas, não perfeitamente, mas a segui-las. Houveram definitivamente alguns problemas com o nosso projeto,
e algumas coisas que se podiam melhorar. Uma delas é o chassi. Tento que acabar por parti-lo, porque era simplesmente demasiado comprido e era excelente caso tivéssemos impresso o nosso chassi numa impressora 3D em plástico, mas infelizmente não nos foi possível. Outro ponto é de que usou-se apenas 6 dos 8 sensores de refletância disponíveis, devido a apenas as 6 portas analógicas estarem disponíveis, pois o Shield usava todas as portas digitais. A solução seria arranjar outro Shield, mas o que realmente nos ajudaria tendem a ser consideravelmente mais caros. Por fim, temos o uso de pilhas alcalinas não recarregáveis, que foi um dos maiores custos que tivemos com este projeto. As soluções seriam de arranjar pilhas recarregáveis, ou ainda melhor, uma bateria externa, que é algo que iremos tentar obter no futuro. Concluímos assim este nosso vídeo sobre este projeto. Aqui estão as referências a todos os websites que visitamos. Gostaríamos de agradecer por terem visto o nosso vídeo e espero que tenham gostado e, acima de tudo, aprendido.